Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, novamente estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Entrou um episódio, nós começamos 2025 daquele jeito. Um episódio sensacional. Para vocês terem ideia, dos últimos 18 meses é o episódio mais escutado no Spotify. Ela realmente é um fenômeno. No episódio de hoje, recebemos uma convidada que une ciência e prática na nutrição esportiva. Gabriela, nutricionista formada pela USP e pós-graduada em nutrição esportiva, é referência no atendimento de atletas do amador à alta performance. Mas a sua paixão vai além do consultório. Como atleta amadora, ela já enfrentou em ultras maratonas de mais de 100 km, incluindo o icônico CCC da UTMB. Com essa bagagem, traz um olhar completo sobre alimentação, performance e os desafios em montanhas. Ela esteve aqui no episódio 15, 16, 17 e 121. Dessa vez não demoramos muito para trazer você de volta. Seja bem-vinda novamente, Gabi. Muito obrigada, Zulu. Muito obrigada a todo mundo. Fiquei muito feliz aí com a repercussão do nosso último episódio. E espero que esse também seja bem legal. Traga bastante informação aí pro pessoal. Não sei se você sabe, você é a segunda pessoa a participar em mais episódios no Na Montanha. O primeiro é o Fred Ducler, com 6 participações. E você também está indo para 6 participações, né? Porque fico honrada. A gente está gravando hoje 2 episódios muito especiais, então você é a pessoa, na verdade não é a segunda, né? A primeira também está empatada, 6-6 com o Fred Ducler. Muito obrigado pela sua contribuição e as perguntas que eu irei fazer, tá vindo de longe essas, viu, Gabi? Ah, é? Lá de Portugal. Que chique. Meu amigo Marcos Quinho, separa, tá? Marcos Quinho. Ele já tinha escutado o seu episódio e falou, você precisaria fazer algumas perguntas para ela, minha esposa está começando a correr e tal. Eu falei, Aí hoje eu falei assim, eu vou estar com a Gabi. Qual pergunta você queria saber dela? Me fala aí. Aí, Gabi, acho que ele não tem muita noção, não. Me mandou 15 perguntas. É básico. Básico. Vamos fazer o possível para responder. Eu vou mandar esse boleto desse episódio para ele, né? Pode mandar. Pode mandar, que é uma consulta, basicamente. Né? Porque eu pedi pastel de Belém e ele falou que não tem como, a alfândega não deixa passar. Né? Então vai ter que fazer, sei lá, em euro. Ele recebe em euro, né? Fica mais fácil pra gente, né? Para ele, né? Fica mais fácil. Pra gente é difícil. Fica mais difícil. Ele me convida muito para ir correr em Portugal, mas ainda não dá. Tô sem tempo, viu, Quinho? Sem tempo. Ele quer saber, Gabi, quais são os principais erros nutricionais que os atletas cometem na sua primeira ultra. Ele está indo para a sua primeira ultra de 50K e ele quer saber quais são os erros mais comuns aí. Eu acho que o erro número 1, assim, do atleta, principalmente quando ele está indo para a primeira ultra, talvez no dia a dia, não é nem relacionado com o treino ou com a prova, mas é no dia a dia não estar comendo o suficiente. Porque sempre fica com aquele pensamento, quanto mais leve, mais fácil, menos trabalho, melhor. E às vezes você acaba comendo muito menos do que você realmente deveria. Então você não vai estar ali na sua plenitude em termos de energia ou de recuperação. Esse é o erro número 1. O segundo erro ali dentro da ultra talvez seja não usar tantos treinos longos para testar a parte da nutrição que você vai fazer na prova. Então, é muito comum o atleta chegar e, eu tenho um treino longo, sei lá, de 4 horas. Então, eu vou usar uma bananinha a cada 1 hora, um gel a cada 1 hora, uma cápsula de sal e tá bom pro treino.
E daí chega na hora da prova, não, na hora da prova eu vou usar o gel XYZ, que tem 50 gramas de carboidrato a cada 30 minutos, assim, faz uma coisa completamente diferente. E seu corpo não está acostumado com aquilo. Então, a possibilidade de dar ruim é grande. Geralmente são esses os 2 errinhos que acontecem aí dentro da primeira ultra, ou talvez não estudar também com tanto carinho ali a prova, na questão de onde estão os postos de abastecimento, quanto tempo efetivamente eu vou demorar para chegar ali, porque assim, um posto de abastecimento a cada 10 quilômetros, ok, pode ser 1 hora? Pode. Pode ser 5 horas? Pode também, numa prova de montanha. Então, você precisa entender qual é a autonomia que você precisa, né? Tanto em termos de energia quanto em termos de água, por exemplo. Então, estudar a prova, não estudar a prova também é um erro que pode acontecer. Ô, Gabi, você falou algo assim que é bem comum. A pessoa fazer diferente no treino do que vai fazer na prova, principalmente pelo quesito economia, né, de não ter muito gasto. Mas você já falou aqui no episódio 121, deu ali até algumas dicas de como deixar esse custo, né, ali mais acessível para todos, o uso de carboidratos, algumas opções, mas eu acho que é o que acaba pegando é a questão da economia mesmo. Né? Total. É caro. Se você for, né, usar só a suplementação, enfim, todos os seus treinos longos, treinos de 4 horas, pô, quanto que você vai gastar? Você pode gastar 70, 100 reais por um treino. Né? A gente não tem... Ou mesmo que a gente tenha, né, essa grana, talvez a gente não queira usar para isso, né? A gente queira usar para outra coisa. Então, geralmente é a questão economia, mas tem um jeito de você fazer gastando menos. Legal. Então, não tem muita desculpa, não. Ô, Gabi, e como estruturar um plano alimentar para uma prova longa, sem depender apenas dos PCs ali, dos PCAs, agora está na moda, né, falar. Sim. Como estruturar isso? Olha, recomendo muito que você converse com seu nutricionista. Escuta aí, Marquinho. Esse é o jeito mais fácil de estruturar aí seu plano de prova. Até porque, assim, não recomendo, no geral, que você dependa somente dos postos de abastecimento. Lógico que, dependendo da prova, a gente tem postos de abastecimento maravilhosos, né? Assim, inclusive aqui no Brasil. Mas pode ser que no momento que você chegue no posto de abastecimento, não tenha alguma coisa que você contou que tivesse. Então, assim, não conte muito com o posto de abastecimento, não. Você vai ter que fazer o seu plano de prova mimetizando exatamente o que funcionou dentro do seu treino longo. Quando você faz seu treino longo, você não tem posto de abastecimento, geralmente, né? Você tem que levar tudo. Então, isso você vai ter que levar para a prova. Gabi, ele vai fazer uma prova de 50K e eu já corri prova de 50 até 65 quilômetros. Eu costumo dizer que é quase que uma matemática exata. Eu fiz em Indomit, fiz a Andrehana, em Paraty. Né? Eu falo que é quase uma matemática exata porque a gente corre basicamente de dia, não passa a noite correndo, não são muitas horas, a considerar que eu fiz 8 horas, né, na Indomit. Então, assim, é muito mais fácil ter um controle quando é uma distância assim de 50K, do que são provas que eu nunca corri, mas você já correu, né, que são provas de 100K, e eu falo que chegar a um certo quilômetro que você entra no túnel escuro, no desconhecido, né? Sim, sempre. Sempre. O ideal, assim, é que isso não aconteça porque você deixou de ingerir ali o que você precisava. Daí a gente está falando principalmente de carboidrato, então não pode ser muito por falta de energia, mas possivelmente você vai passar aí por um episódio de fadiga mental pelo tempo de exposição que você está ali, tá? Isso não pode acontecer. E o que é mais importante durante a prova? Calorias, macronutrientes ou fazer uma variação de alimentos? Lógico, lembrando que isso é feito no treino. Exato, sempre fazendo treino. O mais importante, ainda mais quando a gente está falando de ultras, né, e provas longas, consumo de carboidrato. Esse é o número 1. Você precisa ter um consumo de carboidrato ali frequente ao longo da prova. Até provas ali que vão passar de 2 horas, a gente pensa em pelo menos uns 60 gramas de carboidrato por hora. Esse é o primeiro. Então, o consumo de carboidrato, porque é o carboidrato que vai evitar com que você quebre, tá? Que você chegue naquela fadiga extrema. Segundo, hidratação também é muito importante. Daí entra também a parte de questão de eletrólitos.
Quando a gente está pensando em provas muito longas, daí talvez pensar numa variabilidade de alimentos durante a prova pode ser útil, porque algumas pessoas têm aquela fadiga de paladar. Então, chega uma hora que você não aguenta mais tomar aquele gelzinho de limão ou aquela bebida de carboidrato X. E, às vezes, você ter uma variabilidade ali, uma variedade de sabores. Então, bebidas de carboidrato com 2 sabores diferentes ou géis diferentes, ou usar até mesmo salgados ali para dar uma quebrada no doce. Isso pode ajudar nessas provas muito longas, se você é um atleta que passa por essa fadiga aí de paladar. Então, isso pode ajudar. Voltando ali, Gabi, as provas que eu fiz, eu basicamente não dependi dos PCAs. Eu acabei saindo com o que eu fazia no treino e, assim, é uma segurança maior, né? Do que você ingerir algo que você nunca ingeriu no treino. E só porque está ali ofertando, você achar que dá para encarar. E nem sempre é uma boa, né? Ter essa novidade ali no seu estômago, que pode dar ruim, né? Sim, ali você está jogando na loteria, basicamente. Pode ser que dê super certo, pode ser que dê super errado. Tá? Às vezes, assim, a gente tem até informação dos itens que vão ser disponibilizados ali no posto de abastecimento. E se você é uma pessoa que gosta de usar as coisas do posto, você pode até testar durante os seus treinos longos esses mesmos itens aí. Tá? E entender o que funciona melhor para você ou o que não funciona. Mas é na sorte. Só que, assim, uma outra coisa que acontece também quando a gente está falando, né, de provas super longas, então provas que vão passar de 10 horas, de 15 horas, pode ser que chegue um momento que você não queira consumir absolutamente nada do que você está levando. Você não quer seu gel, você não quer sua bananinha, você não quer sua tâmara, você não quer nada. Se você chegar no posto de abastecimento e tem, sei lá, pode ser a coisa mais aleatória do mundo, pode ser uma linguiça, pode ser um queijo, pode ser um pão, assim, mas você olha para aquilo e você sente a vontade de comer, é preferível que você coloque aí calorias para dentro do que fique num jejum eterno. E daí depois você volte para o seu plano normal. Porque daí chegou no momento que, assim, ou você vai ficar em jejum, ou, né, você vai parar de consumir qualquer tipo de calorias, ou você vai consumir não necessariamente carboidrato ou o que você necessariamente precisa. Tá? E eu prefiro que você coma nesse momento, para conseguir ir para frente. Vai ser combustível, né? Exatamente. Talvez não seja o ideal, talvez não seja, mas é alguma coisa. Muita gente não consegue mensurar isso, Gabi, que a falta de combustível faz você não ter energia para continuar com uma atividade satisfatória, né? Então, é óbvio que tem o acúmulo de quilômetros ali, tem a fadiga, que é normal, mas se você não ajuda com essa parte nutricional, você vai ficando mais para trás, né? Ao invés de caminhar para frente, eu falo que caminha para trás. Você vai caminhando para baixo, basicamente, né, da Terra, assim, porque você não tem energia para ir para frente. E daí acaba afetando o seu mental também, né? O seu cérebro precisa de combustível também. Se você não tem calorias, é muito mais do que só sua performance física. É também o funcionamento do seu cérebro. Gabi, toda hora eu falo Gabi, é porque minha filha chama Gabi. Pode falar, não tem problema. O pessoal fala, nossa, cada palavra falava 10 vezes Gabi. É que eu gosto muito de Gabi. Eu tenho a minha Gabi lá. E um beijão pra minha Popota. Eu vim pra cá gravar hoje, a Popota, que é minha sobrinha, falou que era pra mandar um abraço pra ela. Um abraço, Manuela, do tio. Beijo. E uma coisa que é muito comum é fazer de forma aleatória. Nós falamos no episódio 121, tudo bem que tá na moda lá, 120 gramas de carboidrato, mas a gente sabe que isso é calculável, né? Essa questão do gel, da própria alimentação, a gente faz muito de forma aleatória. Assim, vou tomar um gel agora, vou comer 2 azeitonas, vou fazer isso, e vai fazendo de forma aleatória, mas isso, quando você tem um acompanhamento de um profissional, de uma profissional, você consegue planear isso de forma adequada, justamente ali com o seu peso, com o seu ritmo, com o tempo de exposição, né? Exatamente. É exatamente o papel do profissional aí dentro da nutrição esportiva, e especificamente a gente está falando da corrida de montanha, é te direcionar nessa parte. Dentro do que funciona melhor para você, daí a gente está falando tanto da quantidade de carboidrato, que pode ser 60, pode ser 120, né? Isso é muito individual. A intensidade que você pretende fazer, o tempo de exposição que você tem, o que você gosta e o que você não gosta. Pode ser que o atleta não goste de tomar gel.
Não adianta nada eu colocar para ele tomar um gel ali a cada 30 minutos ou a cada 1 hora, porque ele não vai tomar. Ou ele vai tomar a contragosto e daí, no final, isso pode dar ruim. Então, é sempre, né, baseado com o que funciona para cada atleta. E ter um profissional do lado, com certeza, deixa bem mais fácil a sua vida. E também tem toda essa questão, né? Eu posso falar, Gabi, eu não quero tomar gel, mas tem outras opções tão interessantes quanto, né? Sim, a questão é, você treinou o uso daquele alimento ou daquele suplemento? Funcionou? Beleza. Então, é muito individual mesmo. E existem sinais de alerta de quando o corpo não está mais absorvendo bem os nutrientes? Quais são esses sinais? Assim, quando o nosso corpo não está absorvendo os nutrientes, a gente está falando dentro da prova, né? Isso. Ou dentro dos treinos, enfim. Quando o seu corpo não está absorvendo os nutrientes, com certeza você vai sentir. Porque se ele não está absorvendo, se ele não está digerindo, né? Está parado ali no seu estômago. Você pode sentir o refluxo, ou azia, ou um peso no estômago, pode nausear, pode acabar vomitando. Você vai sentir na hora, o seu corpo não vai demorar para te mostrar isso. Se você não está absorvendo aí esses nutrientes, daí a gente está pensando ali no intestino, também não vai ficar parado no seu intestino, não. Ele vai sair direto. Provavelmente você vai ter uma diarreia. Então, esses podem ser sinais de que você não está absorvendo aquele nutriente, daí principalmente, geralmente, é o relacionado com carboidrato ou a proporção de carboidrato, mas podem ser outras coisas também, né? Porque esses sintomas também podem ser de desidratação, né? Enfim, podem ser outras coisas. Mas também pode ser uma questão de dificuldade de absorção. Eu tenho escutado, né, como tem muita gente iniciando na montanha, no trail, e ninguém tem a obrigação de ter informação. E muitas vezes as pessoas acabam nem lendo o rótulo do que está consumindo. Uhum. E o que eu já escutei algumas vezes, as pessoas falaram assim, eu não sabia que gel tinha que tomar água junto, né? E eu já vi alguns casos de pessoas acumular aquela bolha de açúcar no estômago, né? Porque aí toma gel, toma isotônico e esquece da água. Isso também causa um desarranjo, né? Esse excesso, né? Sim, porque a gente precisa da água para fazer como se fosse uma diluição daquele carboidrato para ele ficar na proporção ideal para ser bem absorvido. Então, consumir, seja o gel, seja a bananinha, seja a rapadura, com um pouquinho de água, é bem importante. Nós estamos aqui em São Paulo e você tem passado por isso também? Com esse calor, com essa umidade. Nem me fale. E algo que a gente também acaba negligenciando é a parte de hidratação de eletrólitos, né? Existe uma fórmula de calcular a quantidade de líquidos, o que seria ideal para uma outra e também nos treinos, sem desidratar? Tá, quando a gente está pensando em recomendação geral que a gente tem, né, de consumo de líquidos por hora, seja, né, no treino, seja nas ultras, assim, nas provas, a gente está pensando aí na recomendação geral, de 300 a 600 ml de água por hora. Porém, isso muda de acordo com diversos fatores. Então, individualidade, o quanto que a pessoa sua, como que está o clima, como que está a umidade, como que está o vento no dia. Então, isso é muito variável. Isso é um número geral. Se você quer ter um número um pouquinho mais certeiro para você, você pode fazer aquele cálculo de taxa de sudorese, que é bem simples, todo mundo pode fazer em casa, você só precisa ter uma balança que esteja calibrada. Daí você vai se pesar antes do treino, né? Depois de ir no banheiro, depois de fazer xixi, você se pesa, preferencialmente sem roupa, para não ter nenhum peso extra. Vai treinar. Se consumir algum líquido, né, durante o treino, você anota. O ideal é você não fazer xixi durante o treino para não perder essa água também, mas se você fizer, você deveria saber o quanto de xixi que você fez, que é um pouquinho mais complicado. Volta para casa, tira a roupa, passa uma toalhinha no corpo, se pesa de novo. E daí a gente coloca aquilo ali dentro de uma equação para entender o quanto de líquido você perdeu naquele treino. Daí você consegue ter uma coisa mais específica para você. Mas essa taxa de sudorese também vai mudar, de acordo com o clima, de acordo com a umidade, de acordo com a intensidade do treino. Enfim, é uma coisa que você faria para todos os tipos de treino.
Mas no geral, você pelo menos pensa aí 300, 600 ml. E dentro das ultras também presta muita atenção na sua sensação de sede. A gente vai muito pela sede. É verdade. Gabi, assim, para fazer esse teste que você falou, eu poderia, então, de repente, ali não ir ao banheiro, justamente para ter essa ideia, né? E uma coisa que eu já escutei várias vezes, não foi uma única vez, que a pessoa fala assim, nossa, hoje eu treinei e perdi 2 quilos. Sim, comum. Ela acha que ela emagreceu 2 quilos ali durante a atividade. Na verdade, ela perdeu líquido, né? Sim. E a gente sabe que esse excesso, ele pode ser, se for muito severo, ele pode ser até perigoso, né? Sim, se você perder ali, né, o que a gente tem de regra, se a quantidade de líquido que você perdeu ali durante aquela atividade for acima de 2% do seu peso normal, né, no dia a dia, você já está com uma desidratação em que você já começa a sentir efeitos adversos. Então, uma fadiga além do normal ali para aquela atividade física. Então, o esforço parece que está muito maior para uma coisa que deveria ser um pouquinho mais fácil. Pode ser um dos sinais, ou até dor de cabeça, náusea, sinais de desidratação mesmo. E qual seria a melhor forma de repor os eletrólitos sem sobrecarregar os rins com excesso de sais, se é que sobrecarrega? Não, super sobrecarrega. Dá até um pouco de medo essa nova moda que está rolando aí de eletrólitos. Tudo é eletrólito. Ou é todo sachêzinho de 1000 miligramas de eletrólito. Enfim, tem que tomar cuidado o quanto que a gente usa isso, porque a gente sobrecarrega, assim, os rins. Daí também a gente tem alguns efeitos negativos quando a gente está falando da saúde cardiovascular. Quando a gente está pensando na recomendação que a gente tem, né, de reposição de eletrólitos, e daí a recomendação que a gente tem mesmo é para o sódio, tá? Que é o que a gente perde de longe mais. De 300 a 700 miligramas de sódio por hora. E também vai depender um pouquinho de fatores individuais. Se você é uma pessoa que sua muito, talvez você perca mais do que isso e talvez precise de mais que 700 miligramas. Daí é um pouquinho mais difícil da gente dosar, porque daí você teria que fazer um teste de perda de eletrólitos, né? Perda de sódio ali do suor. E você precisa fazer isso dentro de um laboratório ou, enfim, com algum fisiologista ou médico que faça esse tipo de exame. E não é muito acessível, né? Geralmente custa aí pelo menos uns R$500. Uau! É bem carinho. Teve uma época que eu acho que... Pode falar marca aqui? Pode, eu já estou pensando em uma marca. Sabe? Teve uma época que a Gatorade estava fazendo nos parques, né? Um Pelo adesivo. menos, exato, aqui em São Paulo. E dava uma ideiazinha do que era a perda de sódio. Mas eu não vi mais eles fazendo. Eu ia falar isso, esse teste que eles... Eu vi outro dia um vídeo, não faz muito tempo, coloca o adesivo aqui, né? Isso, é exatamente isso. E aí vai entrando o suor ali e vai mudando as cores e tal. Isso, você coloca um adesivozinho no bíceps e daí ele vai analisando. Lógico que, né, o que eles faziam no parque é um pouquinho mais simples até, né? Uhum. Então, porque eles faziam de graça. Se você fizer no laboratório mesmo, daí é mais completão, mas é isso, né? Um investimento grande. E enquanto você falava, eu pensei na questão de homem e mulher. Um homem acaba suando muito mais, então a importância de individualizar, né, e ter um profissional ali acompanhando, porque imagina eu, Zulu, com 100 quilos fazendo atividade e a Gabi com 50 fazendo basicamente a mesma distância. E o esforço é muito maior pela minha quantidade de massa, e tem muita massa de bolo. e isso faz com que eu acabe suando mais, tendo uma necessidade maior dessa reposição, né? Pode ser que sim, pode ser que não também, porque eu sou bastante. Eu sou bastante, mas é isso. Por isso que a gente precisa fazer bem individualizado, para entender como que é essa sua perda. E beber em demasiado pode ser tão perigoso quanto beber pouco? Como encontrar esse equilíbrio? Nossa, na minha opinião, é muito pior. Você beber muita água, né, beber ali em excesso, do que beber pouco e desidratar. Porque quando a gente bebe muita água, muito além do que a gente deveria, o que acontece é que a gente entra num quadro de hiponatremia. A hiponatremia é quando a concentração de sódio aí no nosso sangue, ela fica baixa. E daí isso é super perigoso, pode inclusive evoluir para um óbito.
né? Em casos, obviamente, extremos. Então, tem que tomar muito cuidado com o consumo excessivo de água. Tá? A hiponatremia, ela é relacionada realmente diretamente com o consumo excessivo de água. Não é com a falta de sódio. Não é com a falta de reposição de eletrólitos, a falta de sódio. É pelo excesso de água. Às vezes você está repondo certinho os eletrólitos, mas se você está bebendo água demais, você vai cair dentro desse quadro. Tem até um estudo super interessante. Ele já é um pouquinho antigo. Eu acho que ele é de 2014, 2015. Eles fizeram um estudo naquela prova de 100 milhas nos Estados Unidos, a Western States, que é uma prova que costuma, né, ocorrer num clima muito quente, geralmente 39 graus ou mais. E eles acompanharam os atletas, se eu não me engano, eles acompanharam ali entre uns 20 ou 30 atletas, acompanharam ao longo da prova toda tudo que eles consumiram, né, tanto de suplementação quanto de alimento, para entender qual que foi o consumo de sódio deles durante ali a prova e como eles terminaram a prova. E comparando os atletas que terminaram com hiponatremia e os atletas que terminaram normais, né, sem nenhum problema, eles não acharam nenhuma diferença significativa ali no consumo de sódio. Então, eles consumiram basicamente a mesma coisa. O que mudou foi a quantidade de água que os indivíduos que tiveram hiponatremia consumiram. Então, o consumo excessivo de água tem que tomar cuidado. Por isso que na ultra, a gente pensa muito nessa questão de conforme a sede. Se você não está com sede, você não precisa beber. Você não precisa beber. Você vai pela questão de sede mesmo. Que acaba sendo suficiente. Acaba sendo suficiente para essas provas, principalmente provas que vão passar de 24 horas, né? Que é normal ali dentro das 100 milhas. Interessante, porque às vezes a gente acha porque está muito quente, fica só na água, Sim. Não tem um isotônico, não tem uma cápsula de sal. Hoje tem, como você falou, tem os sachês, né, com zero açúcar, tem tanta coisa hoje, tem tanta coisa no mercado que se você não tiver um profissional ou uma profissional aí te acompanhando, pode cometer erros que pode acabar com a sua prova, né? Como reconhecer os sinais de desidratação e de hiponatremia antes que seja tarde demais? Geralmente, a primeira coisa que você vai sentir é essa questão de uma fadiga meio diferente, não uma fadiga de falta de energia, mas uma fadiga de o esforço parecer mais difícil do que ele deveria estar. Dor de cabeça também é muito comum. Depois, náusea, vômito. Quando chega ali no vômito, o negócio já está meio feio. E daí já tem que ficar atento, procurar, né, se você está dentro de uma prova, procurar a ajuda do médico, enfim. Porque se você deixar passar muito daí vai evoluindo, até um coma e óbito, né? Quando chega nesse estágio que você acabou de falar, né, que a digestão começa a falhar, vamos dizer assim, tem alguma coisa que possa ser feita ainda? Ou já podemos dizer que já está indo tudo por água abaixo ou morro acima? Quando a digestão não está funcionando bem, né, naquele momento que a gente chega ali na prova, tem algumas coisinhas que você pode testar para ver se funciona. A primeira delas é diminuir um pouquinho a intensidade que você está fazendo ali aquela prova ou aquele treino, porque o que acontece? Quando a gente está numa intensidade mais alta, enfim, o nosso fluxo sanguíneo, ele não está na digestão. Ele está no resto do corpo, está na musculatura para você ir para frente. Então, às vezes, só você diminuindo um tempinho ali a intensidade já é suficiente para o seu corpo voltar ao normal. Segunda coisa que você pode fazer, você pode diminuir o volume de coisas que você está consumindo ali ou espaçar mais aí esse consumo de carboidrato ou consumo de alimentos. Então, se eu estou consumindo a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, mas passa um pouquinho mais para ver se o negócio desce um pouquinho melhor e daí depois você volta para o seu plano original. Outra coisa que você pode fazer, daí para algumas pessoas funcionam, com outras não. Usar gengibre ou hortelã. Então, pode ser até na balinha, tipo aquelas balinhas de gengibre, aquelas balinhas de hortelã. Tanto o gengibre quanto a hortelã costumam ajudar bastante nessa questão de náusea. Então, também é uma coisinha que vale
a pena ter ali no kitzinho de primeiros socorros, de repente. Não vai ocupar nenhum espaço e nem nenhum peso e pode ajudar. E se, né, essa dificuldade de digestão, de repente essa náusea estiver relacionada com a fadiga do paladar, né, de não aguentar mais uma coisa doce, daí você pode testar colocar alguma coisa salgada, que às vezes já é o suficiente para as coisas voltarem ao normal. E sempre, né, ainda mais se for uma prova que tiver drop bag, uma escovinha de dente, show, para renovar o paladar. Vale a pena, escovinha de dente. Para provas longas, fundamental, né? Muito. Muito, até para diminuir essa questão de fadiga do paladar. Porque uma hora fica um negócio na sua boca que você não... É estranho. Vale a pena escovar os dentes. É verdade. E eu já escutei muita gente, principalmente em provas de muitas horas, 20, 30 horas, falar que estava muito mal, assim, de passar mal, de vomitar e tal. E ali deram um tempinho de 10, 15 minutinhos e conseguiram ressuscitar para a prova. Isso também ajuda muito, né? Isso daí entra bem nessa questão de diminuir a intensidade. É você dar um tempo para o seu corpo se focar ali. Isso ajuda realmente. Seria a primeira coisa que eu indicaria de fazerem mesmo. Se você estiver dando ruim, se estiver passando mal, dá uma diminuída na intensidade. Se precisar... É que eu não gosto de sentar, não. Porque se eu sentar... não quer mais. Depois, para levantar, vai ser difícil. Mas, assim, parar, respira um pouco. Respira fundo e deixa o seu corpo voltar ao normal. Muito bom. A gente fala sempre muito de treinamento, né? E a gente sempre pensa no treinamento físico. Mas é possível treinar o estômago para processar alimentos durante todos esses esforços aí, durante a atividade? E é possível isso? Sim, super. Por isso que a gente faz os testes dentro dos treinos. Essa é a primeira coisa, você fazer nos treinos o que você vai fazer na prova. Uma outra coisa que ajuda também, daí, principalmente quando a gente está pensando em pessoas que vão mais para performance ou gostam de intensidade, mas, né, faz a diferença para todo mundo, também fazer a suplementação correta dentro dos treinos de intensidade que a gente tem durante a semana. Porque acontece, às vezes a gente só usa a suplementação ou alimentação, reposição de carboidrato nos treinos longos. Durante a semana a gente não faz nada. No máximo água quando leva água, né? Porque geralmente nem água leva. Mas a gente fazer essa reposição durante, né, os treinos intensos, além de ajudar na parte de recuperação, não necessariamente no rendimento, porque costumam ser treinos curtos, né, até 1 hora e meia, mas ajuda bastante na recuperação, mas também acostuma o seu corpo a digerir e absorver esse carboidrato dentro de uma intensidade, que a gente não costuma fazer dentro dos longos. Os longos, geralmente, é tranquilo, é intensidade moderada, é de boa. A intensidade a gente faz durante a semana. Então, você colocar essa reposição aí durante os treinos intensos, também durante a semana, ajuda. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Além do próprio teste mesmo dos treinos longos. E existem alguns treinamentos que a gente faz também, ainda mais com pessoas que têm uma dificuldade no esvaziamento gástrico, né? Então, que as coisas ficam conversando, boiando ali no estômago. Existem alguns protocolos que a gente pode seguir para otimizar esse esvaziamento gástrico. Por exemplo, tem alguns, né? Mas, por exemplo, você pode fazer uma refeição normal, tipo, você vai almoçar e daí você vai sair para um treino. Assim, sem tempo de digestão. Comeu, saiu. Né, de preferência, você começa fazendo isso com treinos que são moderados ou de uma intensidade baixa e aos poucos você vai incluindo isso dentro dos seus treinos intensos também. É muito desconfortável, muitíssimo, né, porque você está ali na digestão, mas isso ajuda a acelerar o seu esvaziamento gástrico. Esse é um dos jeitos de fazer. Um segundo jeito de fazer é você aumentar o seu consumo de líquidos, mas daí é importante você colocar os eletrólitos juntos e, de repente, até o carboidrato, né? Para não ter esse risco de consumo excessivo de água. E você ir aumentando aos poucos quanto de água você vai tomando durante aquele treino. Então, você começa ali com 300 ml por hora e você pode chegar até 800 ml por hora. Que é um jeito também de você colocar um grande volume dentro do seu estômago durante a atividade física para também estimular um esvaziamento gástrico mais rápido. Mas daí são protocolos que a gente vai fazendo e vai conversando quando necessário. Mas tem como. É bem interessante, né? E como que a gente deixa de fazer durante a semana e vai fazer ali, você
Poxa, eu nunca fiz eu Zulu durante os treinos da semana. Sim. E eu escuto também alguns alunos falando sobre isso. Eu vou engordar. Se eu fizer o uso durante o treino da semana, que é um treino mais curto, ele tem mais intensidade, mas ele é mais curto, não tem essa necessidade. E acaba sendo um equívoco, né? Porque o treino do final de semana, ele comparado, tudo bem, em volume, ele pode ser até maior que a semana. Mas a gente deixa de fazer esse treinamento Exato. da semana, entende? Não é o treinamento de corrida, é o treinamento da parte nutricional. Então acaba sendo um equívoco também, né, Gabi? Sim, é porque é justamente isso que o pessoal pensa. O treino é tão curto e a pessoa tá conseguindo fazer. Você tá rendendo ali no treino. Não é que você não tá entregando o treino, você tá entregando. Mas é que tem coisas além do rendimento ou da performance ali. E que assim, ninguém é obrigado a saber, por isso que a gente fala, mas faz a diferença. Tem uma situação que tem acontecido com uma aluna minha. Ela está entrando na menopausa e está transpirando muito, assim, né? Uhum. E aí nós estávamos no final de semana no Pico do Jaraguá. Aí de repente ela falou: vou tomar meu gel, eu gosto de gel com cafeína. Aí na hora eu falei assim: olha, você já está desidratando demais. Se você começar a colocar cafeína, é um termogênico, ele vai acelerar mais ainda, né? Eu falei: eu acho que você precisa falar com a sua nutricionista. Eu estou só falando do que eu já ouvi, né? Então, eu acho que também é uma forma de você amenizar esse desgaste, porque é uma sudorese excessiva, e aí se a gente colocar cafeína, acaba aumentando. Sim, se a gente coloca a cafeína em excesso, você vai piorar isso, porque a cafeína, ela também tem ali um efeito de desidratação, quando a gente está falando ela no formato de suplemento. Se você passa do ponto, ela vai piorar a sua desidratação. Você vai continuar transpirando, vai continuar perdendo. E talvez o que você tanto queria antes, que era um upzinho ali, um gás, o tiro saia pela culatra. Porque daí, se você está desidratado, daí você vai sentir o contrário. Você vai começar a fadigar. Você vai sentir uma fraqueza. Eu já percebi comigo, né? Eu gosto muito de fazer o uso da cafeína e em temperaturas muito altas, Nossa Senhora das Cãibras aparece daquele jeito. E aí eu falo assim: o que vale a pena? O que é melhor, né? Eu ter um up ou acelerar esse processo e saber que eu vou passar um perrengue ali? Então, também a gente precisa mudar, conforme você falou, a temperatura, o clima, ele acaba fazendo com que tem que ter algumas mudanças. Não dá para você padronizar para tudo, né? Tá frio, eu faço isso, tá calor, Sim. eu faço isso, senão acaba dando ruim, né? Sim, você tem que individualizar e mudar tudo de acordo com qualquer mudança de fator. A cafeína, ela é ótima, excelente, de suplementos que a gente tem aí de evidências para performance, nota 1 milhão, super recomendo. Tem algumas pessoas que não se dão muito bem com ela, por isso que a gente tem que testar. Mas se você vai usar, você tem que usar direito, você tem que usar dentro da quantidade indicada ali para você, né, tolerada para você e segura para você. E daí, se a gente está num clima aí muito quente, muito úmido, que você está transpirando muito, então talvez outros fatores como hidratação, consumo de eletrólitos também tem que ser balanceados considerando esse consumo de cafeína. Não dá para manter tudo igual, porque senão realmente você pode se dar mal. É isso. Gabi, toma uma água que eu vou fazer um merchan aqui agora. Alto Estilo desde 1985. Fabricamos um produto de alta qualidade e de alta durabilidade a um preço justo com matéria-prima nacional, buscando deixar a menor pegada ecológica possível. De montanhista para montanhista, acesse autoestilo.com, use o cupom na montanha 10 e comece a sua jornada com 10% de desconto. Você falou sobre a balinha de gengibre, hortelã. Existe alguma bebida que ajuda a combater quando você está com aquelas náuseas ali? Tem alguma bebida que poderia ajudar a amenizar essa situação? Olha, uma limonadinha ou um limão mesmo espremido na água, ou se você conseguir, você pode chupar o limão também. Pode ajudar muito na questão de náusea. Até, inclusive, eu recomendo aí que os organizadores de prova coloquem nos postos de abastecimento, porque pode ser útil. Eu tenho visto algumas provas agora, colocando ali laranja, né? Sim.
Mas eu vi muito fora do Brasil, isso é muito comum, né? Ter ali frutas com acidez maior, né? Então, Sim. essa é uma boa dica, né? Sim. E como minimizar a fadiga mental causada pela falta de nutrientes? Porque eu imagino que já tem um desgaste físico da própria atividade. Aí começa a dar ruim por causa E aí são vários fatores, né? A gente sabe que chega a hora que você não consegue mais comer, não consegue mais beber, mas isso também vai causando uma fadiga mental, né, Gabi? Como minimizar isso? Então, o ideal é que você não chegue nesse ponto de fadiga mental por falta de nutrientes. Assim, nas provas, né, longas, né, principalmente as ultramaratonas, provavelmente você vai passar pela essa parte de fadiga mental, mas não deveria ser pela falta de nutrientes, e sim pelo tempo de exposição que você está ali, enfim, pela questão mental e física mesmo da prova. Então, o ideal é você cuidar ao máximo para não chegar aí nessa fadiga por falta de nutrientes. Então, consumir ali com frequência o seu carboidrato, pelo menos 60 gramas de carboidrato. Putz, não deu porque eu estou enjoado, eu vou ter que espaçar mais. Tenta 30. Tenta ficar dentro do 30. Mas não para de consumir. Esse seria o ideal. Porque depois que você chegou numa baixa, ali numa fadiga mesmo porque faltou nutriente, é difícil dar a volta por cima. Quando é uma fadiga mental pelo físico, pelo, né, o próprio mental mesmo do esforço físico, você, né, usa a sua perseverança e uma hora você vai passar desse muro, vamos dizer assim. Mas quando é por falta de nutriente, o negócio fica um pouquinho mais difícil. Eu estou aqui lembrando do seu paciente, Alexandre, que o ano passado correu os 80 da La Mission, e eu fiquei impressionado. Eu estava ali no penúltimo PC, quando ele chegou depois de mais de 24 horas de prova, acho que ele fez 26, não me recordo agora. Eu fiquei impressionado com como ele chegou inteiro. Uhum. E aí eu sempre falo da importância de ter a parte nutricional tão importante quanto o treinamento, porque se você não investe na parte nutricional, você não tem combustível para fazer o seu carro andar. Essa é a verdade, né? E isso é primordial para quem quer correr provas aí de... Não precisa nem ser 3 dígitos, né? Uma La Mission de 80K. Uma La Mission de 50K já... já não precisa falar em 3 dígitos. Sim. E aí, por não ter dado muito trabalho para você e nem para mim, esse ano, 2025, ele está no 110 da La Mission. Pois é. Muda muita coisa em relação à parte nutricional, porque ele está morando no Pico do Jaraguá, né? Tá morando lá e a gente sabe. Muda muita coisa, são 30 quilômetros a mais, vai passar ali. A gente já fez uma projeção, uma diferença pelo menos de quase 8 horas a mais do tempo que ele fez os 80K. Então, ele vai passar basicamente 35 horas aí em atividade. O que você teria para falar sobre isso? Não muda muita coisa no sentido do básico, do plano básico. O que a gente vai precisar entender é, beleza, a gente já sabe como ele funciona até 24, 26 horas. Como será que ele vai funcionar para 35 horas? Será que vai rolar a fadiga do paladar agora dessa vez? Será que a gente precisa ter algumas outras alternativas para ele não passar por isso? Então, é muito mais, assim, fica no ar o que pode acontecer. Porque o básico é exatamente igual. É basicamente igual, mas quando vai chegando, vamos dizer assim, as últimas 5, 6 horas do processo ali da prova, não existe possibilidade de ter que aumentar essa ingestão ou vai depender muito do estado e da aceitação do atleta? É muito mais comum, na verdade, o contrário. A gente ter que diminuir a quantidade que você está consumindo ali nas horas finais. Porque a sua tolerância já vai estar menor, enfim, você já vai estar de saco cheio. Talvez você nem vá lembrar, né, de que você tem que comer ali. Daí por isso que você usar o alerta no relógio é uma dica boa.
para esses momentos que você já está muito cansado, mas é mais comum a gente começar a prova, fazer ali uma primeira metade ou os primeiros 2/3 com uma quantidade maiorzinha ali de energia e de carboidrato, para na parte final a gente diminuir um pouquinho e deixar o estômago e o intestino um pouquinho mais relaxados para você só terminar a prova. É mais comum isso do que aumentar. Eu escrevi essa semana que a gente tá junto, né? Mas quem tá fazendo a prova é só ele. Exato. Não, fica na mão dele. Fica na mão dele, mas ele tá treinando certinho, ele faz tudo certinho também na parte de suplementação, da alimentação. Ele faz. Gabi, existe alguma estratégia de carbocarregamento, né? De carb load para quem que faz sentido para as outras? Nossa, faz muito. Não só para as outras, em qualquer prova aí que vai aí passar de 2 horas, a gente fazer o carregamento de carboidrato já é super interessante. A ideia, né, na verdade, o motivo da gente fazer o carregamento de carboidrato é justamente deixar os seus estoques aí de glicogênio muscular e hepático, né, no fígado 100%. Tá? Antes de você começar o treino, para você ter um rendimento melhor, uma performance melhor. E também é uma estratégia que ajuda, inclusive, a te manter bem hidratado, ali, começar a sua prova bem hidratado. Além dessa parte, né, de você tomar os eletrólitos no dia anterior, cuidar bem da hidratação, você fazer o carregamento de carboidrato também ajuda ali. Porque para cada grama ali de glicogênio que a gente vai estocando, a gente estoca junto 2 gramas de água, né, 2 ml de água, enfim. Isso garante também que você vai estar bem hidratado. Isso também vai ser muito importante, inclusive, para a sua recuperação depois do treino. E para a manutenção da sua imunidade, né, depois da prova, né? É a manutenção da sua imunidade também depois da prova. Então, a gente faz, sim, o carregamento de carboidrato. Geralmente, o que a gente pensa, 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Nas 24 a 48, às vezes 72 horas antes da prova. É muito carboidrato. Estou fazendo a conta aqui. Muito. Assim, se for uma pessoa de 70 quilos, o mínimo que ela vai consumir aí em cada um desses dias são 700 gramas só de carboidrato. Que delícia. Então, só que daí tá falando que em calorias são aí 2.800 calorias só de carboidrato. Fazer o carregamento de carboidrato certinho não é gostoso. Então, se alguém fala pra você, nossa, amo essa parte de carregamento de carboidrato antes antes da prova, muito bom, muito gostoso, com muito carboidrato, tá fazendo errado. Porque é muito desconfortável. É muito carboidrato. Chega uma hora que você não aguenta. Assim, você não aguenta mais olhar pro carboidrato. Porque é muito. Né? Até por isso a gente usa geralmente até algumas estratégias como usar o carboidrato no formato líquido, né? Suco ou bebidas esportivas mesmo para tornar um pouco mais fácil de descer. Mas faz toda a diferença. Toda. Nessa conta que você fez, 700 gramas de carboidrato, pode-se dizer que tem mais 1,5 litro de água, então dá 2 quilos e um pouquinho. E vamos repetir. As pessoas acham que estão engordando, na verdade. Sim, e você vai ficar um pouquinho mais pesado, sim. Ali para a prova, é possível que você veja aí 1 quilinho a mais, mas não tenha medo, porque isso vai fazer toda a diferença para sua manutenção ali de uma boa prova. Tem que pensar que o avião está no ar e precisa desse combustível. Sem ele, não vai ter como chegar no aeroporto, né? Exato. E esse peso a mais não é que você engordou esse peso. Esse peso a mais é dessa água que eu falei que entra junto com o glicogênio. Tá? Então, é a água que você vai suar ao longo da prova. Então, você não engorda, você fica mais pesado. São coisas diferentes. Muito bom. Agora, a gente falou aí, passou pelos outras maratonistas, o pessoal de performance. Eu recebo ali sempre que vai ao ar sobre nutrição, as pessoas falam, e quem está começando tem a necessidade de fazer também, tomar esse cuidado com carboidrato, com eletrólitos, uma pessoa que vai estar iniciando fazendo 5 quilômetros, vai fazer os primeiros 10 quilômetros, seja na rua, seja na montanha. Tem também essa necessidade de suplementação, Gabi? Não necessariamente. Assim, para quem está começando, a primeira coisa que você precisa ter certeza, você está comendo o que você precisa para fazer aquela atividade. Comida do dia a dia mesmo, estou falando comida normal, sem suplementação. Então, você está consumindo a quantidade de carboidrato que você precisa, a quantidade de proteína que você precisa, de gordura, de micronutrientes ali, né? Vitaminas e minerais. Esse é o primeiro
passo de todos, tá? E você está consumindo isso de uma forma saudável, né? Então, equilibrada. Beleza, é essa a preocupação que você tem que ter. Durante a atividade física, o que você precisa começar a entender? O que funciona para você como refeição antes do seu treino? Tá? Geralmente, a gente precisa de carboidrato. Então, o que funciona bem para você? Fazendo os testes. Vai fazendo os testes, porque isso você vai levar até lá na frente, independente de que distância que você vai acabar parando, tá? A suplementação durante o treino, daí vai depender do tempo que você vai ficar ali em exposição. Se os seus treinos não vão passar de 1 hora, talvez você não precise fazer nem a reposição de carboidrato e talvez nem de água e nem de eletrólito. Conforme você vai passando de 1 hora ou vai colocando uma intensidade mais forte, daí já começa a ser uma preocupação. Tá? Pensando tanto no seu rendimento, né, na sua performance dentro daquele treino, quanto na sua recuperação. Então, primeiro de tudo é a alimentação normal, dia a dia. E conforme você for evoluindo dentro dos treinos, ali no tempo de exposição, a gente vai pensando em carboidrato, que não precisa ser o suplemento, não precisa ser o gel. Pode ser rapadura, bananinha, enfim. Mas são coisas que você começa a testar. Muito bom. Realmente, eu vejo algumas pessoas, né, iniciando na atividade, tem essa dúvida, que é uma dúvida interessante de se ter, mas se está comendo bem, está se alimentando bem, vai dar conta de fazer a atividade sem nenhuma novidade, né? Exato, ainda mais para quem está começando. É que realmente, assim, quando a gente olha redes sociais, a internet, a gente é inundado com tanta coisa, então tem tanto suplemento, putz, isso aqui serve para isso melhora para tal, x, y, z. E quem está começando, né, até quem não está começando, sendo inundado com essas informações, fica meio que na dúvida. O que eu realmente preciso fazer? O que realmente vai fazer diferença para mim? E o que é só um extra? E sempre quando a gente está pensando em suplementação, a suplementação é a última coisa. É o topo da pirâmide. É a cereja do bolo. Se todo o resto não tá legal, se você não se alimenta bem, não segue planilha ou não está direcionado aí dentro do treino, não dorme bem, dormir, que é o básico, não vai ser a suplementação de qualquer que seja o suplemento que vai fazer milagre. Então, alimentação em primeiro lugar. É que a gente gosta de uma facilidade. Lógico, né? O ser humano é assim mesmo. O ser humano sempre quer o caminho mais fácil. Mas não existe. A gente gosta de tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, uma fórmula mágica. Sim, e se um dia alguém inventar isso, vai ficar muito rico. Mas ainda não inventaram, não. Muito bom. Gabi, nosso papo está excelente, né? Eu vou aqui encerrar esse nosso episódio, porque a gente tem um outro episódio, quem está ouvindo esse agora, depois vai lá no outro, no Fala Nutricionista, vai ter dicas importantes sobre suplementação, ferro, sódio, bicarbonato, vai ter ali algumas informações bem interessantes. Agradecer você mais uma vez por ter participado aqui do Na Montanha. Agora você sabe que você é sócia, né? Sou sócia. Vou aparecer aí nos créditos. Você é sócia desse podcast aqui com 6 episódios, então deixe suas redes sociais para quem quiser passar contigo. Eu tenho ali atletas que já acabam passando em consulta com você, seja online, seja pessoalmente. Tenho muitos amigos em comuns, né, da montanha, que mudou a performance, né? Eu falo que um dos maiores cases de sucesso é um tal de Celinho. Ele já corria bem. Sempre, talento. Mas passava muito mal durante as provas. E lembro de, numa prova, ele ser apresentado ali ao gel de carboidrato, porque estava passando mal e não fazia suplementação. E depois dele estar tendo esse acompanhamento aí, a performance dele está no ápice e está se mantendo, que é o mais importante, né? Então, deixe suas redes sociais, deixe aí uma palavra para quem está querendo uma consulta, está querendo emagrecer, está querendo melhorar a performance, está querendo só correr. Fique à vontade. Tá bom. Primeiro, obrigada por me chamar de novo aqui. É sempre muito legal compartilhar essas informações com o pessoal, deixar aí o pessoal mais atento com essa parte de nutrição. Minha dica principal aí é primeiro alimentação, depois suplementação,
Tá, isso tudo a gente consegue ver junto, né? Tanto comigo ou qualquer outro profissional de nutrição aí especializado. Quem quiser falar comigo de rede social, eu tenho ali no Instagram, nutri.gabigood. Deixo várias, né, dicas ali também. Faço sommelier de géis, vou experimentando géis, falando o que eu acho, quanto eles custam. Então, eu acho super legal aí também de acompanhar. E fiquem à vontade aí para me mandar mensagem, seja no Instagram, seja ali no telefone que tem na bio para marcar consulta. Para qualquer dúvida, tamo junto. Tô sempre aí disponível. Vou adorar ajudar qualquer atleta, quem tá começando até quem tá voando já. É sempre muito bom participar aí desses sonhos. E sempre que eu indico você, eu falo, olha, ela é nutricionista, mas tem uma parte que é muito mais interessante. Ela é ultramaratonista de montanha. Então, ela vai saber exatamente o que você vai passar, né? Porque é diferente, assim, quando a gente fala de atividade na montanha, nem todo mundo consegue mensurar que muitas vezes 1 quilômetro você vai gastar 30 minutos. Né? Uma rotação do motor baixíssima, mas gastando energia. Então, ter o conhecimento, eu acredito que todos os profissionais tenham, mas vamos dizer que você tem uma especialização em montanha. Tenho, da vida. E eu já passei por uns bons perrengues aí que vocês... se Deus quiser, não vão passar. Eu falo que a função do profissional é essa, né? É passar pelos perrengues e não deixar os seus alunos ou seus pacientes ali, os seus clientes passarem pela mesma situação, né? Exato. A gente erra para vocês não errarem. Essa é a ideia. É isso. Trabalhos técnicos de André, Estúdio Voz. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br